Saúde mental é você estar bem com as pessoas, com os relacionamentos e conseguir resolver os problemas sem se descabelar. Saúde mental para mim é ter o apoio da família, ter os amigos, ter um bom serviço. O que acho mais curioso é que às vezes a diferença entre um indivíduo saudável e um não saudável seja apenas o excesso ou a falta de alguma substância. Então, que Deus queira que para todos nós continuem as substâncias no seu equilíbrio. Relacionado à saúde mental, eu creio que é um processo assim que vem através da aura energética positiva que ela paura entre nós. Saúde mental é nós que transmitimos ela. Nós que... Para você ter uma boa saúde mental, é você ter uma boa saúde do coração. Porque tudo passa por aqui. Fazer a minha filha feliz, meus filhos, tudo isso daí. Os transtornos mentais podem se manifestar desde os primeiros meses de vida ou durante nossa caminhada. A doença mental ela pode se manifestar de uma forma lenta e sorrateira ou de forma abrupta e espalhafatosa. E também pode ser que durante o dia varie de intensidade ou de momentos. Não se pode fazer diagnóstico com apenas um sintoma. Os principais sintomas de uma doença mental são a perda da consciência de si mesmo, as alucinações em que a pessoa vê, escuta ou tem sensações diferentes da realidade, os delírios em que a pessoa dá uma interpretação distorcida da realidade ou mesmo imaginar que tem pessoas perseguindo ela, pessoas que normalmente não ofereceriam nenhum perigo. Pode haver também alterações de comportamento para agressividade ou para violência ou para agitação. Pode acontecer dela ter manifestações que você não consegue entender o que ela quer dizer. Pode ter perda de apetite, perda de sono e inclusive a pessoa pode pensar em suicídio. Existem doenças orgânicas que podem simular doenças mentais. Quanto antes a pessoa for levada ao atendimento médico, maiores são as chances dela se recuperar ou controlar essa doença mental. É possível prevenir saúde mental investindo na primeira infância, porque é no período da primeira infância que se constituem as bases da saúde mental, porque é o período onde se constrói a subjetividade, o psiquismo, que é o ponto articulador do desenvolvimento. E investir na primeira infância significa investir na relação do bebê com a mãe ou com quem a substitua. É de extrema importância que uma mãe seja reconhecida na sua função, tenha o apoio da família para exercer a sua função, que não se restringe somente aos cuidados e alimentação, mas tem como ponto principal introduzir essa criança no mundo. E quando observamos uma mãe com seu bebê, sabemos que o desenvolvimento segue o seu rumo quando a mãe reconhece e diferencia diferentes choros da sua criança, entende o choro como um pedido, um chamado, conversa com ele dessa forma particular que se fala com bebês, seu filho reage com sorrisos e com olhares, gradativamente vai procurando o olhar, aceitando a introdução de alimentação sólida, suportando a ausência mais prolongada da mãe, estranhando pessoas desconhecidas. E os pais também começam aos poucos a colocar pequenas regras de comportamento. Então, quando tudo isso acontece, sabemos que o desenvolvimento está seguindo o seu rumo. Ao contrário, quando observamos que esses indicadores não aparecem na relação da mãe com o bebê, isso nos mostra que essa relação não está acontecendo por algum motivo. E aí é importante intervir precocemente para que se consiga evitar quebras no desenvolvimento da criança. Uma coisa que eu aprendi com experiência com a Susan é que o desenvolver do intelecto, você buscar dar informação para a pessoa, né? Ela recebendo, você acreditando ou não que ela vai aprender, mas você sempre persistindo em dar informação, forçar a pessoa a desenvolver intelectualmente, né? Foi a salvação da Susan, entende? Porque
De acordo com o prognóstico posterior dela e a vivência que eu tinha do quadro dela, eu tenho plena consciência. Se eu não buscasse desenvolver o intelectual da Susan, né, e dar também oportunidade de convívio social, ela realmente estaria naquele prognóstico da psicóloga de internamento. Entendeu? Ela seria uma pessoa totalmente sem condições de convívio até dentro da família. E a Susan, ela tem uma deficiência mental que não tem um diagnóstico único, específico. Ela tem um grau de autismo, ela tem um certo grau de esquizofrenia, ela tem hiperatividade. Então, ela tem várias questões envolvendo, né? Muitos jovens vêm buscando os serviços por apresentarem algum tipo de transtorno mental. Entre eles podemos citar as psicoses, algumas depressões e o uso abusivo de álcool e outras drogas. Até mesmo nos pacientes com transtornos mentais crônicos, que já estão há bastante tempo conosco, os adultos, quando começamos a observar a história de vida deles, observamos que o transtorno mental iniciou lá pelos 20 anos, no momento em que nós temos que fazer nossas escolhas, definir se vamos constituir família, que linha no mercado de trabalho nós vamos seguir. E algumas pessoas nesse processo se desestabilizam e acabam desenvolvendo um transtorno mental. Outro dado interessante é o caso de jovens e adolescentes envolvidos com drogas, que vão desenvolvendo um transtorno mental decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas, que também iniciam-se nas fases da adolescência por vários motivos, entre eles pela falta de limites, pela busca incessante do prazer, que hoje vivemos num país, num mundo consumista, em que as pessoas não se satisfazem com pouco, elas querem mais. E nessa busca elas vão se desestabilizando e muitas vezes buscam o prazer nas drogas. E com o passar do tempo, a própria droga se torna um desprazer e pode acarretar transtornos mentais mais graves. Temos que pensar em formas de prevenção para essa categoria, né? E algumas linhas de ação poderiam ser incentivo ao lazer, à cultura, a espaços de fala e de escuta, tanto para usuários quanto para familiares. Só com remédio e ficando em casa com a família não resolve. Você tem que sair, você tem que observar como é a vida real, você tem que ver a movimentação das pessoas, você tem que conhecer o dia a dia de cada um, você tem que procurar fazer exercício, procurar uma alimentação equilibrada, procurar assim, não ficar só parado, só pensando nos problemas do passado. O que passou é passado. Você tem que pensar no futuro, que nem eu agora estou estudando, penso em fazer técnico em enfermagem, é o meu maior sonho. O trabalho que eu realizo hoje em saúde mental, principalmente com a população adulta, faz a gente refletir que tanto homens quanto mulheres adoecem da mesma forma. Então a mulher, por exemplo, pode enfrentar a maternidade, a convivência com familiares, um casamento, um trabalho. São responsabilidades que até então ela não tinha, então ela tem que se organizar para isso. O homem da mesma forma, né? Ele tem um papel social muito importante, então são expectativas que a sociedade tem em relação à vida adulta, tanto do homem e da mulher. Eu sou um ex-consumidor de álcool, mas continuo sendo um alcoolista, então eu preciso de continuação no meu tratamento. É uma doença que, se você não tiver o cuidado de estar sempre cuidando, você tem recaída e volta a ter os problemas que já teve antes. A maioria dos transtornos que a gente enfrenta no dia a dia, das pessoas que nos procuram para um tratamento, está muito relacionada à depressão e à ansiedade. O que a gente pode, de repente, fazer em relação a isso é ter uma postura acolhedora, né, uma disponibilidade interna de aceitar o sofrimento do outro, fazer uma escuta disso e de antemão não propor nada, mas pelo menos oferecer um espaço onde aquela pessoa não seja julgada ou não seja condenada por atitudes ou por comportamentos que ela possa vir a ter em razão do seu sofrimento. A recepção que fizeram para mim, como eu fui recebido, de imediato me atenderam, me entenderam, me escutaram principalmente. Eu já não era escutado, já não era levado a sério por ninguém, então
Ali eu me senti gente novamente, porque deram valor para a minha pessoa, me escutaram, me entenderam e me deram esperança. Não tenho o que recomendar além disso, é cada caso individualmente, a necessidade de um a um. Por isso que exige muito do profissional da saúde mental. Acolher individualmente, pensar para cada um que para aquele ser, naquele momento é preciso. Se é médico, se é psicólogo, se é acompanhar numa oficina terapêutica, se é levar num passeio temporariamente, isso pode ter um efeito terapêutico na vida. Mesmo na maior escuridão, a poesia é remédio pra minha solidão. Minha avó já me dizia, na vida tudo tem remédio. A maioria do sofrimento humano na vida adulta não requer tratamento. Requer disponibilidade interna de reconhecer as suas frustrações, aceitar os limites e recomeçar. Quando isso não é possível, sim, procurar um profissional habilitado, de imediato não recorrer aos medicamentos, se necessário for, com certeza isso vai ser recomendado. O tratamento ele é necessário nos casos extremos. Se a gente for tratar e medicalizar tudo na vida, o que sobra? Como vimos, os transtornos mentais podem estar presentes em qualquer um de nós e em qualquer fase da vida. O campo da saúde mental, como área de atuação, como política pública, vem avançando muito nos últimos anos. É um campo bastante complexo e nós sabemos que é impossível uma única área de atuação se responsabilizar integralmente por as questões relacionadas à saúde mental. Por isso, é importante o envolvimento de várias áreas de atuação, principalmente em 3 pontos. Na assistência à saúde mental, que é quando as pessoas já estão em sofrimento e necessitam de uma intervenção. Na prevenção das doenças mentais e dos agravos, que é para evitar que as pessoas adoeçam, ou também evitar que as pessoas que já estão doentes piorem. E principalmente na promoção da saúde mental, que é promover estilo de vida saudável, que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, fortalecendo as capacidades individuais e coletivas. A saúde mental, ela não é uma atribuição, uma área de atuação só da saúde, mas também da assistência social, da justiça, dos direitos humanos, da educação, da segurança pública, enfim, de todos nós, de toda a sociedade. Por isso é importante nós criarmos e trabalharmos em rede, como se fosse uma rede de pesca mesmo, com todos os pontos articulados, interligados, entrelaçados. Redes intrasetoriais, que são os serviços do mesmo setor, e intersetoriais, os diferentes setores se articulando. E o principal nessas redes são as pessoas, porque somos nós, humanos, que fazemos essas redes acontecerem. A saúde mental é consequência de muitos fatores, principalmente saber lidar com as emoções, sejam elas positivas ou negativas, pois esses movimentos fazem parte do ciclo da vida. Será que é